as fotos e os filmes que nós vimos na internet sobre o suposto lugar do Monte Sinai na Arábia, por si só não mostra nada. O lugar é o Jabal el-Lans, na Arábia Saudita. Nada de novo nisso. Por si só, não é base científica e arqueológica para determinar nada. Arqueologia é a ciência que estuda o passado. Portanto, é preciso ter elementos claros que podem ser datados e vestígios que possam fornecer elementos irrefutáveis à ciência para determinar de quem pertenceu aquelas ruínas. O que o arqueólogo apresenta no sítio arqueológico na Arábia Saudita, não existe evidências de Moisés ali, somente um lugar que teve habitações humanas. Restos de habitações com inscrições e desenho não provam absolutamente nada. No Egito e em todo o Sinai, há sinais de ocupações humanas que não foram nem estudadas ainda. De norte a sul, ou mesmo na Arábia Saudita e na Jordânia, elas existem. Vejam estas fotos. Esta aqui, no suposto local do Monte Sinai na Arábia Saudita. O que mostra isso aqui? O que prova? Tem alguma inscrição aqui que prova alguma coisa da ocupação dos hebreus aqui? E esta outra? Há alguma prova de que saiu água daqui? Tem alguma inscrição que dá embasamento para a ciência, que é a arqueologia, dizer que aqui saiu água da rocha? Ou são meros fatos e suposições e achismo de Ron Wright? Olha essa outra foto. Claro que você vê que são agrupamentos de pedras que demonstram que foi feito por mãos humanas. Mas é um lugar que mostra que teve realmente a ocupação humana. A suposição do possível Sinai na Arábia Saudita. Está totalmente ao contrário do que Flávio Josefo, o grande historiador hebreu, escreveu há 2000 anos atrás. Que o Monte Sinai é o mais alto da cadeia, dificílimo de subir, encarpado, cheio de rochas soltas, que em nada parece com o Monte Sinai da Arábia Saudita. Egéria, a peregrina Egéria, que eu vou falar também, ou Etéria, né? Daqui a pouco, ela escreveu que ela subiu o Monte Sinai no ano 380 d.C. Ela descreve como foi a subida, como sendo necessário 4 horas para subir aquela montanha difícil, né? O Monte Sinai, que nada parece com o Sinai da Arábia. Temos aqui estas inscrições, que não está na Arábia Saudita. Esta daqui, esta e uma outra, que é esta aqui. Eu quero falar de cada uma delas. Se aquelas fotos de ruínas que demonstram que teve ali uma ocupação humana por um determinado período de tempo no passado, que não se sabe quanto tempo foi, e não tem datação, só tem inscrições na rocha, de menorá, de gente, de arca. Olha, esta inscrição aqui, essa arca, esse desenho aqui desta arca que nós estamos vendo aqui, é justamente o desenho de, olha aqui, isto. O que é isto? Isso aqui é uma arca, é o desenho de uma arca, tá vendo? É o desenho da Arca da Aliança, é o desenho dela. Com as rodas, dá para ver nitidamente que é o desenho da arca que ficava na sinagoga de Cafarnaum. Isso está talhada em uma rocha que você encontra ela ainda hoje em Cafarnaum, ali em Israel. Então, se está lá esta rocha com uma arca talhada nela, é o suficiente para dizer que a arca esteve lá? E nós sabemos que a arca nunca esteve em Cafarnaum. É apenas uma rocha que mostra a arca, que estava numa sinagoga. Agora veja esta outra rocha. Essa outra rocha que mostra... vamos ver a outra, que depois eu volto nela. Essa aqui, por exemplo, é em Núbia, no sul do Egito. Isso aqui sou eu. Eu estive lá 18 anos atrás, em busca de vestígio da história de José, porque, segundo me dizia, naquele lugar há uma inscrição numa rocha, numa aldeia núbia, que mostra ali em hieroglífico a história de José no Egito, né? Então eu parti lá para conhecer esse lugar. É difícil chegar até lá, mas eu consegui chegar e fotografei, são fotos minhas, aqui
em hieroglifo contando uma história parecida com a história de José no Egito. Muito bem. Por estar contando a história de José nessa rocha em Núbia, como nós vemos aqui, é o suficiente para dogmatizar, para dizer que José esteve aqui, que José viveu aqui? Não, não é suficiente. Ora, se não é suficiente para que afirme-se que onde está hoje esta arca talhada na rocha em Cafarnaum, no norte de Israel, para dizer que a arca esteve lá, então como que se pode dizer que nessas ruínas aqui, no deserto da Arábia Saudita, é o lugar onde o povo acampou? Não tem nenhuma inscrição com o nome de Moisés ou informando que ali estiveram os hebreus. Então, não se pode dogmatizar, criar toda uma lei, uma conspiração em cima daquilo em que não tem nenhum embasamento histórico. Então, se uma coisa pode provar, a outra também pode provar. Então eu posso escrever um livro dizendo que a arca esteve em Cafarnaum e que José viveu em Núbia, no sul do Egito, a fronteira com o Sudão, o que não é verdade, né? Então nós sabemos disso, que a arqueologia é a ciência que estuda o passado desde que tenha elementos comprobatórios, irrefutáveis, de quem ocupou aquelas ruínas. O importante é o seguinte, no deserto do Negev, para vocês terem uma ideia, ele fica justamente nesta região aqui. Isso aqui é o deserto do Negev. Aqui fica um monte chamado Monte Carcom. O Monte Carcom é um lugar onde os israelitas, que é esse lugar aqui, olha, afirmam que é o Monte Sinai. Que não é nem no sul da Península do Sinai e também não é na Arábia Saudita. Mas um arqueólogo levantou a possibilidade de o Sinai ser justamente no Monte Carcom, que o Monte Carcom significa Monte de Deus, que fica no deserto do Negev, em Israel, ali onde era a terra dos filisteus. Por quê? Porque se nós ampliar isso aqui, esses pequenos buracos, nós vamos ver que são feitos por mãos humanas. E é enorme, muito grande esse território com esses buracos feitos por mãos humanas. Segundo esse arqueólogo, era um lugar onde o povo viveu ali por um tempo. Muito bem. Quem disse isto foi um arqueólogo israelense por nome de Emanuel Anati, que sustentou que o Monte Sinai fica na Península do Sinai, próximo a Cádiz Barneia, cerca de 70 quilômetros de Eilat, em direção ao ocidente, né? E assim como o suposto Sinai na Arábia Saudita, o Carcom também existem inscrições de menorá, Arca da Aliança, rabisco em rochas, figuras humanas, de animais, pedras cortadas como feito utensílios, pedras escavadas, demonstrando que foi feito por mãos humanas. Mas o que prova isso? Prova nada, tanto é que ele foi massacrado com essa ideia de que o Sinai ficava naquele lugar. Só estou dizendo isso porque há suposições do Sinai também no deserto do Negev, né? E, portanto, não teve nenhum embasamento histórico que foi esquecido praticamente esta parte. Hoje sabemos que existe uma outra possibilidade de outro Sinai que fica na Península do Sinai, olhando à direita na Península do Sinai, desculpa, olhando à esquerda na Península do Sinai, também supostamente há um Sinai ali, mas que nada tem embasamento histórico. Arqueólogos israelenses afirmam que o Monte Sinai na Arábia Saudita é impossível de sustentar. Herschel, um arqueólogo israelense, diz que, por definição, o Monte Sinai tem que ser na Península do Sinai, ou não é o Monte Sinai. As colunas de Salomão, que Ronald Wright sustenta que as achou, foram encontradas, ele informa que foi encontrada duas colunas em estilo fenício, sendo uma na praia de Nueiba, no Egito, e outra do lado árabe, na Arábia Saudita. A primeira foi encontrada em 1978, onde havia inscrições em hebraico, destruído pela erosão. A parte inferior estava no mar, praticamente ilegível. Ora, se era fenício, por que estava com inscrição hebraica?
Essa eu não entendi. Ele tinha que explicar, só que já está morto. Pelas fotos é possível ver que ela tinha 4 metros de altura, por 70 centímetros de diâmetro, mais ou menos. O que nos leva a questionar, será que um artefato tão grande como este não foi visto por beduínos, moradores do deserto, ou arqueólogos, anterior a 1978, como ele afirma que foi achado? Foi feito algum tipo de comprovação científica para se atestar que são verdadeiras? Quanto à construção, a arte escrita? Ou mais uma farsa de Ron? Afinal de contas, ele criou tantas farsas, né? E essa é a foto das colunas fenícias com inscrição em hebraico. Estranho, né? Parece ser monolíticas, e como colunas monolíticas no Egito existiam muito poucas, só se fazia inscrições monolíticas, colunas monolíticas para um determinado fim, que era uma pessoa importante, um soberano, um faraó, né? Nem as de Karnak são monolíticas, elas são construídas por rodas, né? Uma em cima da outra, de argila. Depois faz-se o baixo relevo nelas, né? na própria coluna, mas essa aqui monolítica seria feito para alguém muito importante. Sobre estas supostas colunas de Salomão, né, entre aspas, ser achada por Ron White às margens do Mar Vermelho em Nueiba, eu estive no Egito à procura delas. Em Nueiba, especialmente, eu procurei falar com beduínos, já moradores antigos da região, se eles tinham conhecimento da década de 60, 70 ou anterior a isto, ou mesmo a tradição oral de beduínos mais antigos, de colunas, de uma coluna à margem de Nueiba, ali em pé, a praia de Nueiba. Nenhum beduíno sabia ou tinha conhecimento de tal coluna. Perguntei por marcadores, dizendo que havia sido retirada e deixaram marcadores nos lugares que elas foram retiradas. Nenhum dos beduínos tinha conhecimento ou da coluna ou que seja dos marcadores. Como eu já conheço o Egito já há alguns anos, eu sabia que no Museu do Cairo havia 2 colunas. Então eu quis conhecer melhor essas colunas e convidei um egiptólogo para estar comigo no Museu do Cairo, falando sobre essas 2 colunas. São colunas da mesma altura que Ron White afirmou ter achado, 4 metros de altura, com a mesma espessura e monolíticas. Porém, estas colunas são do período romano, não é anterior ao período romano, e elas são endêmicas no Egito. Há centenas delas pelo Egito todo. Portanto, ele fotografou, a meu ver, uma destas colunas em qualquer lugar do Egito e as colocou como sendo achada às margens do Mar Vermelho em Nueiba. Quando na realidade essas colunas estão espalhadas por todo o Egito. Você pode comparar aí nas imagens. Bem, estamos aqui no museu com o egiptólogo Mustafa, meu irmão, meu amigo, e ele então vai nos levar para conhecer o museu. Antes de mais nada, Mustafa, é um museu que é tombado pela Unesco, né? O prédio. O prédio praticamente é o primeiro museu do mundo fundado, construído para ser museu, esse museu. Significa todos os museus anteriores, Grand Palácios, Louvre de Paris, Petit Museu de Londres, Turim da Itália, não foram feitos para ser museus. Esse foi feito exclusivamente para ser museu, para abrigar as peças do Egito faraônico. Exatamente. Foi fundado por um francês, sua estátua está lá no fundão aí. Aliás, ele está sepultado justamente, exatamente, aquele granito cinza, aquele bloco que parece, esse seria o sarcófago, se podemos chamar sarcófago, onde ele está sepultado. Realmente ele fundou um museu anterior a esse, foi em meados do século XIX, parece que o museu era menor, foi inundado pelo Nilo também, foi que mudaram sua sede para esse museu, que foi fundado, como dá para ver aqui na fachada, no final do século XIX e foi inaugurado começos do século XX. E agora está para inaugurar um novo. Exatamente. Acho que ano que vem, 2020. Agora, eu não sei o que vou fazer depois desse museu, porque os últimos 30 anos... Passou aqui dentro. Exatamente. Então vamos entrar, então vamos conhecer. Muito prazer. Mustafa, nós estamos aqui perante 2 colunas monolíticas que eu creio que é do período romano. É romano. É romano? Romano. Para os
defensores da ideia de que foi achado perante o Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba, colunas monolíticas marcando a saída do povo escravo do Egito por Noé para entrar na Arábia Saudita. Quer dizer que não tem nada a ver, essas colunas têm todo o Egito. Praticamente era muito comum utilizar-se os monumentos anteriores como fossem pedreiras. Significa a cobertura das pirâmides foi descascada, as mastabas foram desmanchadas. Era muito comum. Usado em outras construções. Exatamente. Os primeiros cristãos fazendo suas igrejas, muito comum acharmos colunas com capitão coríntio, dórico, muito comum. Mesquitas, achamos com arquitraves, com cartucho faraônico, porque era mais fácil ir à pedreira a fazer o trabalho de novo, já tinha os blocos prontos. Então quer dizer que quando o Ronald Wright acha, supostamente, até hoje não apareceu essa coluna em nenhum museu do mundo, supostamente uma coluna exatamente como essa, não sei se dá para você pegar, porque tem outro também aqui, ó. Tem 4 metros de altura, e quando ele fala que ele acha uma coluna em Noema, está falando de uma coluna dessa, é período romano. Tem mais de Muito comum achar colunas. O Egito praticamente flutua entre colunas, flutua sobre sítios arqueológicos. Não passa uma semana se achar um vestígio, indício novo. Isso não significa nada achar uma coluna sozinha. Quer dizer, então para os defensores de que Ron White achou uma coluna às margens do Mar Vermelho, no Museu do Cairo nós temos uma que não tem nada a ver com a travessia do povo lá no Golfo de Aqaba, como ele sustenta. O Egito está cheio dessas colunas. Ele simplesmente achou uma coluna qualquer e dogmatizou, dizendo que era uma coluna que marcava a passagem naquele lugar do povo que saiu do Egito. Sem base nenhuma. Está vendo também tem uma aqui no museu, a outra aqui, e todo o Egito está cheio dessas colunas. Segundo ele, semanas depois, as colunas foram retiradas e colocada um marcador, uma bandeira em seu lugar. Muito conveniente, né? Eu já estive em Nueiba por várias vezes e junto com guias e pessoas locais já procurei por essa tal marcação por quilômetros em Nueiba e nunca encontrei, e nem alguém de lá tem notícias dessa marcação. O Dr. Rodrigo Silva também, ele menciona que pesquisou o deserto e as praias de Nueiba e não encontrou nada. Trata-se de mais uma armação do Sr. Ronald Wright. Ele ainda acrescenta, o local da praia onde se iniciou a travessia, a base da coluna estava sobre a água e foi removida por soldados israelenses para atrás da principal que beira a praia, ou seja, removeu para trás da praia, um local seco, e lá colocou um marco. Israel ocupou realmente a Península do Sinai de 67 a 82. Ora, israelenses seriam os mais interessados em colocar as mãos no tal pilar de Salomão. Por 2 motivos. Primeiro, por causa de Salomão. Segundo, porque atesta com veemência que houve a travessia do Mar Vermelho, se provasse que elas pertenciam a essa época, que foi para essa finalidade que foram colocadas lá. Portanto, elas estariam em um museu de Israel. Ora, por que Israel tem interesse em esconder uma evidência do Êxodo? Qual o motivo que Israel esconderia uma coluna que mostra que o Êxodo de Moisés realmente aconteceu? Sendo que há hoje publicações do mundo todo negando o Êxodo, né, de Moisés. Qual o interesse em Israel em esconder essa coluna? Eu conheço todos os museus de arqueologia de Israel, de Jerusalém a Tel Aviv, eu conheço todos. E o mais importante deles, Rockefeller, eu conheço, e o Museu de Israel, eu também conheço. O Museu de Israel não é o Museu do Livro, não. O Museu de Israel é um museu enorme, que fica também nas cercanias ali do Museu do Livro, que tem arqueologia desde a época dos cananeus até o período romano.
nesse museu, passando pelo período egípcio. Não tem nada dessa coluna nesse museu. Por que que essa coluna não está no museu em Israel, se Israel tem interesse em divulgar esse fato? É suspeito. Muito suspeito. Trata-se de um fake news, de uma planta, algo plantado, algo feito em qualquer lugar que nem seja a praia de Nueba. Essa fotografia não prova que é a praia de Nueba. Onde foi essa fotografia? Cadê a coluna? Cadê as marcações? Que eu procurei, o Rodrigo Silva também procurou e não encontrou nada. Já a segunda coluna foi descoberta em 1984 do lado árabe, do lado da Arábia Saudita. E é idêntica. Tem a mesma inscrição em hebraico. E como tem a mesma inscrição em hebraico, que é Fenícia. Como tem a mesma inscrição em hebraico, que fala que está do lado de Israel, não foi possível ler nada, que estava deteriorada. E as palavras dizem Egito, Salomão, Edom, Morte, Faraó, Moisés e Jeová, significando que foi erguida por Salomão. Ora, mostre ela para o mundo. Em honra a Jeová e dedicado ao milagre da travessia do Mar Vermelho, aqui no Golfo de Acaba, por Moisés. E a descrição do exército egípcio. Bom, Ron White disse que os árabes muçulmanos, em 1984, a exibiram como um troféu, para fundamentar a tese de que o Sinai fica na Arábia Saudita. Ora, eu procurei isso em livros, procurei em documentários, procurei na internet, vasculhei a internet e não achei absolutamente nada dessa exibição, dessa coluna que estava do lado da Arábia Saudita como um troféu. E se eles tivessem exibido estas colunas como um troféu, elas deveriam estar em algum museu na Arábia Saudita ou em algum lugar. Deveria ter foto dela, né? E no museu, ou foto dela sendo retirada, se foi exibida como um troféu. Cadê ela? Derreteu, desapareceu, sumiu. Porque não existe uma foto destas colunas em nenhum museu do mundo. Porque os árabes a querem esconder, se a exibiram como troféu. Isso não tem nenhum nexo. Não é uma coisa estranha. Passar atestado de otário para quem acredita nessa história. Se é tão importante, pelo menos ela de Israel, ela estaria no Museu Nacional de Israel. Com certeza, absoluta. A importância dessas supostas colunas arqueológicas seria fundamental, mas sem prova é nulo. É uma fraude. E é recorrente, né, nas pesquisas do Ron White. Não dá para duvidar dele, porque ele é mestre em implantar artefato para fotografar, para que a sua fundação receba investimento de pessoas que queriam lucrar com as supostas descobertas deles. Ora, uma coisa importante. Antes do ano 600, não existia o Islã. Né? O islamismo não existia. Porque o Islã só foi desenvolvido com o Mohammed, nós falamos Maomé, depois do ano 600. Se o Sinai fica onde hoje é a Arábia Saudita, por que Israel não sabia disso? Sendo que eles podiam ir livremente até o sul do que é hoje a Arábia Saudita. Por que eles nunca foram lá? Nunca divulgaram isso? Por que Flávio Joséfo nunca falou sobre isso? Pelo contrário, Flávio Joséfo falou ao contrário disso, eu vou mostrar daqui a pouco. Ele tira o foco da Arábia Saudita e mostra que foi na Península do Sinai. Que o Monte Sinai, verdadeiro, fica na Península do Sinai. Então, portanto, não haveria problema alguns judeus irem até o sul, além de Edom, na terra dos Edomitas, visitar o Monte Sinai, se fosse na Arábia Saudita. E não tem registro disso. Arábia Saudita, outra coisa, o nome Arábia Saudita não existia, só passou a existir a partir de 1932. Porque eram tribos nômades que habitavam a Península Arábica. Somente em 1932 que foi unificada como nome Arábia Saudita, porque um dos seus patriarcas, Abdel Aziz Ben Saudi, é o nome árabe do antepassado da família Al-Sadi. No caso, o pai do fundador da dinastia do século XVII, século XVIII, aliás,
que foi o Mohammed bin Saudi. Havia emirados independentes na região da Arábia. E somente em 1932, como já falei, foi unificado sobre o reino da Arábia Saudita. E o saudita vem do sobrenome da família Saudi. Então, o nome Arábia Saudita não existia naquela época. Existia o nome Arábia, que era tribos independentes e nômades, que foi unificada por volta de 1932 com o nome Arábia Saudita, porque vem do sobrenome da família Saudi. Nós entendemos que as tribos nômades que viviam na região da Arábia não eram religiosos, porque o Islã só veio naquela época a partir do ano 600 depois de Cristo. Então, aí sim, os judeus não poderiam entrar lá. Mas antes poderiam entrar completamente livres e não há registro que eles tenham ido nesse lugar. Ao afirmar que o Sinai fica na Arábia, atual Arábia Saudita, Ronald Roy teve que desconsiderar vários fatores bíblicos, fatores históricos, fatores de distância incompatível com o livro do Êxodos e fatores humanos. Colocar ali 1 milhão de pessoas para percorrer quase, como ele falou, 300 quilômetros, mas foi mais, em 7 dias. Que é uma questão, era uma maratona, né? Além de um grosseiro erro estratégico militar do experiente exército egípcio. Só saía atrás deles depois que eles estavam no Golfo de Aqaba, depois de quase 400 quilômetros. Uma incoerência que não tem tamanho. Mas o fato mais importante agora, eu quero falar do apóstolo Paulo. Toda esta confusão aparente parece que está acreditada em cima do apóstolo Paulo. Tudo que sai, primeira coisa que fala do Monte Sinai ser na Arábia Saudita, vem fundamentar com Gálatas, onde Paulo escreveu, capítulo 4 de Gálatas, versículo 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, enfim. Está dizendo que aqui que o Sinai fica na Arábia. Na Arábia. Muito bem. Paulo não está errado ao afirmar que o Sinai fica na Arábia. É falta de conhecimento de história e geografia antiga apontar que Paulo estava afirmando que o Monte Sinai fica na atual Arábia Saudita, que nem tinha esse nome antes de 1932, eram tribos nômades, né? Como já falei anteriormente. Muito bem, vamos ver algumas fotos de mapas antigos. Esse mapa Teles, os mapas Teles são muito conhecidos mundialmente como precisos. Aqui vai colocar a península do Sinai, como você está vendo aqui, como Arábia Pétrea. Olha aqui, Arábia, vamos puxar aqui, muito bem, Pétrea, tá vendo aqui, dá para ler? Pétrea, como toda a península do Sinai, e onde hoje é a atual Arábia Saudita, como sendo a Arábia Pétrea. Tudo isso aqui era Arábia Pétrea. E aqui ainda tem uma cidade por nome de Arábia. Está escrito no livro de Flávio José, o historiador, está escrito no itinerário da peregrina Etéria, do ano 380. Interessante, na península do Sinai tinha uma cidade por nome de Arábia. Então, quando Paulo fala, e temos outras fotos ainda, quando Paulo fala que o Sinai é uma montanha da Arábia, ele não está referindo que ficava nesta região aqui o Monte Sinai. Quem sustenta isso desconhece mapas antigos. Então vamos mostrar agora um outro mapa. Este aqui. Esse mapa fica muito bem claro onde ficava a Arábia Pétrea do Império Romano. Olha aqui. O Egito. Aqui está a Península do Sinai. A Península do Sinai. E aqui a Arábia Saudita. Hoje, né? Então, quando Paulo fala que o Monte Sinai é uma montanha da Arábia, ele está referindo à Arábia Pétrea,
A Arábia Pétrea, olha aqui esse mapa, vamos aproximar ele para que você possa ver melhor aqui a Arábia. Tá vendo aqui, olha? Vamos sublinhar. Olha, Arábia Pétrea. São os mapas antigos, mapa telas, que mostra que tudo isso daqui, a Península do Sinai, e é onde ficava aqui a cidade de Arábia. E tinha uma cidade chamada Alexandria, Babilônia aqui também, que era uma cidade feita por Cambises. Isso aqui tudo é a Arábia Pétrea, porque Petra fica aqui em cima. Por isso que recebeu o nome de Arábia Pétrea pelos romanos. Ou seja, a partir do ano 37 até por volta do ano 600 tinha esse nome. E Paulo está referindo isso, que o Monte Sinai fica na Arábia. Arábia. É esse o lugar. Paulo não estava se referindo aqui. Porque se ele estivesse referindo-se que o Monte Sinai ficava onde hoje é sustentado, a Arábia Saudita, ele não diria o Monte Sinai, que ficava na Arábia. Ele diria o seguinte: o Monte Sinai fica em Midian. Ele está correto, porque Midian realmente é esse lugar. Mesmo que Moisés tenha saído daqui e vindo para Midian, se tenha saído daqui e vindo para Midian, ainda assim não tem problema. Falar que Midian fica do outro lado, e fica realmente. Só que o povo não veio para essa região. Paulo não falou sobre isso. Falar sobre isso é forçar em cima daquilo que Paulo falou. É forçar, não conhecer a história corretamente para afirmar que a Arábia Saudita é o destino de Paulo quando falou que o Monte Sinai é uma montanha da Arábia. Então, quem sustenta que Paulo estava falando da Arábia Saudita não conhece a geografia antiga da região. Paulo nunca falou que a Arábia Saudita de hoje foi destino dos hebreus que atravessaram o Golfo de Acaba e chegaram onde hoje é a Arábia Saudita. Mais uma vez eu repito, se Paulo tivesse a intenção de referir-se à região que hoje conhecemos como Arábia Saudita, ele teria escrito, ao invés de Sinai, um monte da Arábia, teria escrito Sinai, um monte de Midian. E ele não falou isso. Então como é que pode sustentar que o Sinai fica onde hoje é a Arábia Saudita? Se ele tivesse falado que o Sinai fica em Midian, um monte de Midian, aí estaria correto os defensores de ser a Arábia Saudita o local onde está o Monte Sinai. Contudo, toda a confusão por conta da citação de Paulo não foi feito por ele. Foi feito por Ron Wright. E seguidos por pessoas que não pesquisaram, comeram pela mão dele. Aliás, comem pela mão dele até hoje, né? Paulo não quis dizer isso. Quem colocou palavras na boca de Paulo e modificou aquilo que Paulo escreveu foi Ron Wright. O que eu tenho recebido nos últimos 5 anos de pessoas me questionando, eu, por preguiça, nem refutava. Mas está num tal ponto que eu tenho que passar a refutar e mostrar o outro lado da moeda, embasado em fatos históricos, em mapas antigos, baseado no próprio Êxodo, desqualificar o que o Ron Wright fez. Muito bem. O mapa do Egito com a Península do Sinai é famoso. São os mapas Teles, esses que eu mostrei, de 1835. São mapas muito utilizados, mapas respeitados, né? Que mostra a famosa Arábia Pétrea, como sendo todo a Península do Sinai e também ali parte da Jordânia de hoje. Porque Petra fica na Jordânia e recebe o nome por causa de Pétrea, Arábia Pétrea, né? Dadas pelos romanos. Então, nós podemos afirmar com certeza que Paulo não estava querendo referir-se onde hoje é a Arábia Saudita como o local do Monte Sinai. Quando e como
a Península do Sinai passou a dominar toda a região e passou a receber esse nome, é desconhecido para os escritores clássicos. O nome Arábia foi substituído simplesmente por Sinai e se estendeu a toda a Península do Sinai. Está escrito no livro do Êxodos, livro Rota do Êxodos, página 188, do Dr. Manu Marcos Huber. Ele fala sobre isso, que foi substituído o nome Arábia Pétrea por Sinai. Eu digo que talvez tenha recebido o nome Sinai por causa do nome Sin. Daí vem o deserto do Sin, aí vem deserto do Sinai, designando toda a península do Sinai. Para a gente fundamentar que o Monte Sinai não é na atual Arábia Saudita, temos que recorrer a algumas coisas. Alguns historiadores. Primeiro, Flávio Joséfo. Segundo, a peregrina Egéria, ou Etéria, que escreveu Itinerário por volta do ano 380. E ela esteve naquela região toda. E depois falar também da rainha, da imperatriz Helena. Vamos começar com o historiador Flávio Joséfo. Quem foi Flávio Joséfo? Foi um historiador que viveu no ano 37 até por volta do ano 100, depois de Cristo. Era membro de uma família de aristocracia sacerdotal dos judeus e foi preso pelo Império Romano durante a revolta que vai do ano 66 ao ano 70. Seu nome era Yosef Ben Matitial, da família Cohen. Era seu nome verdadeiro. Quando ele foi preso e levado para Roma, o seu nome foi mudado para Flavius Josephus. Esse é o grande lá. Ele escreveu em Roma a história e a apologia da nação judaica. É considerado como um dos maiores historiadores judeus da sua época, ou seja, 2000 anos atrás. E além de escrever sobre a história dos judeus e suas guerras, Joséfo passou o resto de sua vida em Roma e foi conselheiro de 3 imperadores, Vespasiano, Tito e Domiciano. Durante séculos, a obra de Flávio Joséfo foram mais lida na Europa do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Elas são fontes de um valor inestimável para quem deseja saber um pouco mais da história dos hebreus. E fala Joséfo, no seu livro História dos Hebreus, no capítulo 4, que o Sinai supera em altura todos os montes da província vizinha. É tão cheio de escarpas por todos os lados que não somente é muito dificultoso lá subir, como também não se pode contemplá-lo sem temor, pois é crença comum. A crença comum é que Deus habita lá. E esse lugar mostra-se assustador e inacessível. Isso aqui é uma parte do Sinai, essa foto. Quando subimos o Monte Sinai, nós subimos serpenteando o monte, subindo o tempo todo, passamos por trás dessa montanha, e aqui onde tem essa igreja, aqui é uma capela, tá vendo? Aqui é uma capela. Esse é o topo do Monte Sinai, que alcança por de trás, depois de 2.400 metros de altura e 7 quilômetros fazendo zigue-zague pela montanha até chegar no topo do Monte Sinai, 4 horas de caminhadas depois. Exatamente como Flávio Joséfo aponta no seu livro História dos Hebreus, no capítulo 4, que é muito difícil subir. Eu posso provar para você, porque eu subi o Sinai já por cerca de quase 50 vezes ao longo de 23 anos. E é muito difícil subir realmente, como ele fala. Não vejo na foto do Sinai da Arábia Saudita dificuldade alguma de subir ele. E o mais importante de tudo que Flávio Joséfo escreveu sobre o Monte Sinai vem agora. Visando definir a localização do Monte Sinai, recorrerei agora a Flávio Joséfo, que afirmou, aspas, Moisés tendo subido ao Monte Sinai, que está entre o Egito e a Arábia. Entre o Egito e a Arábia, está no meio. Ora, como que se resolve isso? Lá ficou oculto durante 40 dias. E depois de ter descido, ele deu as leis aos judeus. Flávio Joséfo, de 2003, a tradução, a versão,
página 727. Assim temos que pensar na Península do Sinai da seguinte forma, abre aspas, estar entre o Egito e a Arábia, pois o Sinai não pertencia ao Egito na época do faraó, na época do Êxodo. Portanto, Flávio Josefo está correto ao afirmar que o Sinai fica entre o Egito e a Arábia Saudita. Não na Arábia, como fala. Ele fica entre. Temos que pensar que a península do Sinai hoje não pertencia ao reino do Egito. Naquela época, o limite do reino do Egito era a cidade de Etã, o início do deserto, como fala em Êxodos, ou fala aqui Flávio Josefo. Ali onde hoje, antigamente tinha um lago salgado, hoje o Mar Vermelho está um pouco recuado, e tem o canal de Suez, que liga o Mar Vermelho do Golfo de Suez aos Lagos Amargos e ao Mar Mediterrâneo. Etã ficava ali, como a última fortaleza para entrar no deserto do Sur, que chamava. Portanto, o que Flávio Josefo está falando é que ficava entre o Egito e a Arábia Saudita. Então agora vamos entender isso. Esse é um mapa antigo que mostra aqui toda a península do Sinai, como a Arábia Pétrea. Aqui é o lugar da hoje Arábia Saudita, né? E nós estamos falando que toda essa região até o Monte Sinai recebeu o nome de Arábia Pétrea. Portanto, quando Flávio Josefo fala que o Sinai fica entre o Egito e a Arábia, ele está dizendo o seguinte: o Egito está aqui, olha o rio Nilo, né? O Egito está aqui, isso é o Egito. Aqui é o Golfo de Suez, hoje modernamente a cidade de Suez está aqui, e o canal de Suez segue para o Mar Mediterrâneo. Quando Flávio Josefo escreveu que o Sinai fica entre o Egito e a Arábia, só pode ser onde hoje é o tradicional Monte Sinai. Porque está entre, está no meio. E olha, e vamos ver o que foi que escreveu Flávio Josefo. Página 627. Que o Egito, que o Sinai está entre o Egito e a Arábia. Portanto, para o historiador Flávio Josefo, o Sinai não pode estar na Arábia Saudita, como quer Ron Wright. É uma obsessão de Ron Wright. Flávio Josefo desautoriza ele, querendo autenticar o Sinai na Arábia Saudita, Ron Wright. Então, derruba toda a rota do Êxodo até o Monte Sinai, que é traçada pela própria Bíblia. Ou seja, colocar o Sinai na atual Arábia Saudita derruba todo o Êxodo e tem que reescrever o livro de Êxodo, se bater nessa tecla, reafirmando o que disse Ron Wright. Para sustentar a sua tese, Ron Wright altera a posição de alguns locais como Migdol, Mara, Elim, Refidim e o Sinai, fazendo os hebreus assumirem uma rota no qual o percurso é quase todo em região deserta. Ou seja, tirando-os de uma rota mais próxima da orla marítima do Mar Vermelho, como fala em Êxodo capítulo 13, versículo 18, o seguinte: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, onde certamente seria menos inóspito, seguro para fazer a caminhada. Então, não tem como mudar a rota como ele assumiu pelo meio da península do Sinai, como nós veremos a seguir. Vamos então agora analisar a distância de Ramsés, no delta do Nilo, onde o povo saiu do início da peregrinação, até a praia de Nueiba, segundo Ron Wright, e seus problemas. Porque quando estudamos a saída do Egito, do povo hebreu, logo nos deparamos com situações que passam desapercebido aos divulgadores da tese de que o Sinai é na atual Arábia Saudita.
ou fizeram de propósito, ou não pesquisaram mesmo, pois ao analisar com cuidado o contexto de distância, alimentação, água, velocidade de andar de mais de 1 milhão de pessoas e, levando em consideração que que é mencionado em Números 33, que o povo fizeram 12 ou 13 paradas até chegar no Sinai, veremos que é humanamente impossível sair andando de Ramsés e atravessar todo o deserto até o Mar Vermelho em Nueiba, depois de andar 450 quilômetros. Considerando que não foram em linha reta, pois naquele deserto do Sur, que Ron White sustenta, é impossível andar em linha reta, tem que contornar montanhas. Então aqui nós temos a rota de Ron White. Agora, pense, deixa eu buscar aqui, pense, Ramsés está aqui. Esta é a rota supostamente feita pelo povo hebreu, segundo Ron White. Ele coloca Mara aqui, coloca Refidim aqui, Elim aqui e Refidim aqui e o Monte Sinai aqui. Mas se você pegar outra publicação dele, tudo isso aqui está invertido já. Já está mudado, né? Qual é o problema dessa rota? Olha, essa rota tem 300 quilômetros. Até chegar aqui na praia de Nueiba, tem exatamente 300 quilômetros. É um problema. Mas vamos falar do problema que é, levando em consideração a rota criada por ele, de 300 quilômetros. Por que raios será que o faraó só foi sair atrás do povo depois que o povo já tinha andado 300 quilômetros? É somente depois disso que ele parte atrás do povo. Isso não tem lógica. Um exército experiente, como era o exército do Egito, do faraó, não faria um erro crasso desse. Porque se o povo hebreu, na concepção de Ron White, dificuldade eles tinham com água, porque a Bíblia fala que a água em Mara, que tradicionalmente fica aqui, que as águas eram ruins e águas boas, e ele coloca aqui, como que eles tinham água para andar 300 quilômetros até chegar na praia em Nueiba? O mesmo problema que teria o povo em caminhar 300 quilômetros em 7 dias, impossível, teria que andar aí mais de 30 quilômetros por dia, para cumprir isso no prazo que Ron White fala, teria o exército do faraó, água e alimento. Para 1 milhão de pessoas, depois que atravessaram, depois que saíram de Ramsés, até chegar aqui. Isso Ron White e seus seguidores não explicam. Como que eles conseguiram andar 300 quilômetros sem achar água e ter alimentos? Agora veremos então uma outra foto, que é esta daqui. Olha só, essa aqui é a península do Sinai, né? O Golfo de Suez, Mar Vermelho, e Golfo de Aqaba, do Mar Vermelho. Esta rota, Ramsés está aqui, nesse lugar. Então, vamos levar em consideração que Ramsés está aqui e eles, se fizessem essa rota aqui de 300 quilômetros, seria impossível. O que eles tinham que fazer para contornar a península do Sinai? Eles teriam que sair daqui, fazer isto, contornando essas montanhas aqui do deserto do Sur, vir até aqui e começar a descer em direção a Nueiba. Isso aqui dá 400 quilômetros, quase 450 quilômetros. Fica pior ainda a situação deles. Como que justifica 1 milhão de pessoas com mulheres, crianças, velhos, carroças, toda a dificuldade de caminhar pelo deserto, sendo que a Bíblia fala que Deus os cobriu com nuvens ao longo do dia e uma coluna de fogo durante a noite para caminhar dia e noite até chegar no Mar Vermelho. Essa é a tese de Ron White,
que eles caminharam por aqui. Mas só que a nuvem só veio pouco antes de atravessar o Mar Vermelho, ou seja, um pouco depois que atravessaram o Mar Vermelho. Então ele só foi coberto do sol quando já estava, segundo Ron White, aqui. Fizeram todo o trajeto até aqui, debaixo do sol quente e sem luz à noite. Não tem como, tem que reescrever Êxodo. Agora imaginamos o exército do faraó. O exército do faraó, que estava no delta do Nilo, que é toda essa região aqui, o delta do Nilo, né? E Heliópolis, que fica aqui, saem com todo o seu exército, porque a Bíblia fala que saiu com todo o seu exército. Flávio Josefo também fala da quantidade de soldados que saiu, é um exército enorme para trazer de volta 1 milhão de pessoas. Ele também, nessa teoria de Ron White, passaria apuro, porque Etã fica justamente aqui, que é a entrada do deserto. O faraó não tinha jurisdição sobre a península do Sinai. Isso aqui não era de jurisdição do faraó. Portanto, ele jamais entraria com suas tropas nesses lugares. Aqui viviam tribos nômades, guerreiras. Por isso que tinha Etã e Migdol, onde ficavam as fortalezas. Portanto, o faraó só tinha jurisdição até a entrada do deserto, como fala na Bíblia. Por que raios o faraó foi esperar o povo andar 400 quilômetros, ou que seja 300, como fala Ron White, até chegar aqui, na praia de Nuíba, para tão somente sair atrás do povo? Será que o faraó tinha, eu vou mostrar para você a quantidade de soldados que tinha o faraó, relembrando, porque nós já falamos sobre isso, mas só relembrando a quantidade de soldados. O faraó tinha 600 carros de guerra, portanto 1.200 homens, que é 2 homens por biga, 50.000 cavalos e 200.000 homens de infantaria andando a pé pelo deserto. Portanto, estamos falando, segundo Flávio Josefo, de um número de 250.000 homens, mais 51.000 cavalos. Tinha o exército do faraó. Agora voltamos à foto aqui da península. E vamos ver então que como o faraó sairia desta região aqui com suas tropas. Passaria um lugar que era proibido para ele. Entraria no deserto do Sur. Não entraria por aqui, porque aqui é montanhas. É possível ver que aqui nessa região é montanhas. Montanhas. É possível ver isto. Então ele teria que dar a volta. Ele teria que dar a volta exatamente por aqui, para descer por aqui. Ora, o exército do faraó empreendia guerras e batalhas no sul do Egito com os núbios. Ele não faria isso. Ele não tinha alimento para 250.000 pessoas e seus 50.000 cavalos, que precisavam de água e alimento. Pense! Não tem lógica. Precisa de pouca inteligência mediana, para entender uma situação dessa. Como que o faraó sairia aqui, com essa quantidade de soldados e cavalos e animais, e com a sua biga ainda com roda de ouro, segundo Ron White, andar esse caminho todo, que seja por aqui, que seja 300 quilômetros. Porque é impossível que ao meio do deserto, cheio de montanhas, sem alimentos, que acabaria em poucos dias, para andar 400 quilômetros de carroça, os cavalos sem alimento, sem água para a quantidade de cavalo enorme e os seus soldados. Era impossível tanto para o povo hebreu fazer isto, como para os soldados do faraó. E seria muito burro, muita burrice, muita ignorância do faraó, esperar que o povo andasse tudo isto, ou tudo isto, para depois sair atrás. Não é isto que a Bíblia fala. Não é isso que Flávio Josefo fala. Não é isso que a Peregrina Eguéria fala. Então agora você viu que o Sinai, que fica aqui, tem uma história antiga, embasada em alguns documentos e mapas antigos, nome do lugar, que era Arábia Pétrea, e que Flávio Josefo fala que o Sinai ficava entre o Egito e a Arábia. Entre o Egito e a Arábia, não tem como negar que é a península do Sinai.
Muito bem. Então agora a gente vai mostrar, quero mostrar para vocês o conteúdo da peregrina Egéria. Já vimos que é impossível o faraó vencer 450 quilômetros ou 400 ou 300 que seja, com uma quantidade de um exército daquele tamanho. Porque na Bíblia fala que ele saiu com todo o seu exército. E o Flávio José dá o número aqui dos soldados, né? É importante falar desse assunto e citar a peregrina Egéria. Não tem como a gente entrar neste assunto sem citar a peregrina Egéria, que andou por essa região toda também, escrevendo o seu diário chamado Diário de Egéria, chamado Itinerário, né, escrito por volta do ano 380. É impossível nós prosseguir agora sem falar dela também. Mas antes de entrar no assunto dela, é bom deixar claro que o faraó saiu imediatamente após a saída deles de Ramsés e Pitom. Flávio Joséfo escreveu em História dos Hebreus, no capítulo 6, página 150, artigo 97, sobre o Êxodo 14, ele escreveu, abre aspas, nem bem havia saído os hebreus, os egípcios arrependeram-se de ter deixado partir. E o rei ficou mais arrependido que todos os outros egípcios. Dá para entender que o faraó saiu imediatamente, perseguindo e alcançando-os próximo ao Mar Vermelho. Êxodo, capítulo 14, versículo 9. Calculamos algo próximo a uns 80 quilômetros. Eu já calculei essa distância. Do ponto de saída, que foi Ramsés, enquanto que na teoria de Wright, esse percurso seria por volta de 250 a 300 quilômetros. Já falamos um pouco atrás sobre isso. Em linha reta, mas é impossível andar em linha reta, como já explicamos. Moisés teria que contornar montanhas e o deserto implacável do sul, depois do deserto de Parã. Fazendo isso, andaria por cerca de 400 quilômetros a 450 para dar a volta, no qual gastaria 45 dias para percorrer, andando 10 quilômetros por dia com 1 milhão de pessoas. Impossível. Enquanto que o texto bíblico, esse tempo foi gasto para chegar até o Monte Sinai. Percebemos que Wright força as coisas para chegar a uma ideia já pré-concebida. Acabamos de assistir a parte 2 do documentário. Não deixe de assistir a parte 3.